Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a todos pela audiência, por estarem participando da nossa Escola Bíblica Doutrinária. Nós iniciamos na semana passada o estudo da carta de Paulo aos Filipenses e hoje nós vamos introduzir de fato ali na carta. Na semana passada nós fizemos uma retrospectiva do que foi a ida de Paulo na sua segunda viagem missionária ali àquela cidade. Então estudamos ali a conversão de Lídia, falamos ali sobre a expulsão do demônio que possuía, né, que uma escrava era possuída de demônios e ali ela dava lucros para os homens da cidade, e quando Paulo expulsa o demônio que possuía aquela escrava, ele então é aprisionado, Paulo e Silas são aprisionados, e eles vão para a cadeia, e ali naquela cadeia ocorre um terremoto, e durante aquele terremoto, Paulo tem a oportunidade de dar testemunho, e o carcereiro então se converte também, ele e toda a sua casa, dando início assim à primeira igreja ali no continente europeu. E hoje nós vamos estar iniciando aqui falando sobre a saudação, prefácio e saudação. E para tanto estaremos lendo Filipenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Leiamos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para darmos início ao nosso estudo. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos estudando mais essa carta de Paulo. Nós te agradecemos, a Deus, porque temos podido aprender muito através da vida do teu servo, através dos escritos que ele deixou, através da doutrina, ó Pai, que podemos encontrar nos textos bíblicos. E nós te agradecemos por essa vida, pelo ministério dele, e porque até hoje, ó Pai, o teu Espírito Santo fala conosco através destas palavras. Nós te pedimos que o Senhor seja com esse período de estudo que estaremos tendo nesse momento, que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações, e que possamos, ó Deus, entender a tua palavra, entender os teus mistérios, aquilo que o Senhor tem a nos revelar e a nos falar hoje. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, a cidade de Filipos, né, nós falamos isso na aula passada, mas eu fiz aqui um resumozinho pequeno para a gente recapitular algumas coisas com relação a essa cidade, e eu botei aqui para enfatizar que a cidade de Filipos tem esse nome em homenagem a Filipe da Macedônia, que é o pai de Alexandre o Grande. No ano de 358 a.C., Filipe da Macedônia toma essa cidade dos Trácios e posteriormente Otávio, que vem a ser Augusto César, fez de Filipos uma colônia romana. Por que Filipos se torna uma colônia romana? Porque ela é o palco onde se deu a famosa batalha entre as forças de Bruto e Cássio contra as de Antônio e Otávio. E como Antônio e Otávio ali, eles vencem essa batalha, eles acham assim importante dar esse status a Filipos de ser uma colônia de Roma. Isso se dá no ano 42 a.C. Então, no ano 42, Filipe passa a ser uma cidade que é colônia de Roma. Por que era importante ser colônia de Roma? Porque ele tinha todos os privilégios de Roma. Ele tinha títulos de colônia de Roma, conferido por Otávio Augusto. Entre os benefícios, não é, desse título de colônia de Roma, conferido por Otávio Augusto, estavam a aplicação da lei romana aos negócios locais, isenção de tributos e impostos, o privilégio do ius italicum,
que era o mais cobiçado de todos os privilégios. O que era esse privilégio? Ele era definido como um privilégio pelo qual a posição integral dos colonizadores com respeito à propriedade, transferência de terra, pagamento de imposto, administração local e leis consideravam como se eles estivessem em solo italiano. Então, esses eram os benefícios que aqueles cidadãos ali de Filipo, eles possuíam por morarem numa cidade que era colônia de Roma. Então, eles se vestiam como um cidadão romano, eles falavam o mesmo idioma, tudo dele, a cultura, tudo lembrava, não é? Tudo os fazia se reportar a Roma. Agora, por que isso é importante? Eu quis trazer, não é, como recordação da aula passada para o nosso estudo de hoje. Esse privilégio de ser colônia de Roma fazia com que houvesse na cidade a presença de oficiais romanos. Quando a gente está estudando lá a história de Filipenses no livro de Atos, e eu convido vocês a abrirem lá em Atos 16, capítulo 16, versículo 22, a gente vai ver que a cidade, ela tinha oficiais romanos na cidade. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com vara. Então, entre os benefícios estava a cidade ter também ali oficiais romanos morando na cidade. No livro de Atos, capítulo 16, quando Paulo e Silas estão sendo acusados, a gente vê que as acusações contra Paulo e Silas e a recusa dos romanos em aceitar essa punição, até mesmo quando Paulo é castigado injustamente, você vê que Paulo exige ele exige receber um pedido de desculpa. Porque Paulo, ele era um cidadão romano, e como cidadão romano, Paulo e Silas eram cidadãos romanos, e eles não podiam ter sido encarcerados, açoitados, sem passar por um devido julgamento, por um devido tratamento das acusações. Outro ponto que é muito importante a gente ter em mente quando for estudar a carta de Paulo aos Filipenses são as acusações que pesam sobre Paulo e Silas, que Paulo e o seu grupo são acusados de causar distúrbios na cidade. E eles são acusados também, a segunda acusação é de que eles estão tentando introduzir uma religião diferente ali em Filipos. E isso era proibido. A gente vê lá em Atos 16, versículo 21, vai falar: propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Então, os cidadãos ali de Filipos, eles estão pedindo ali que seja dado um tratamento a Paulo e Silas, porque eles, como cidadãos romanos, estavam sendo afrontados nesse quesito de que Paulo e Silas estavam ali pregando uma religião, vamos colocar assim, alienígena, uma religião de fora, uma religião a qual não poderia ser pregado, diferente da de Roma, diferente da que era praticada em Roma. Só que, assim como muitas de nossas leis, né, e muita coisa que a gente conhece, a gente precisa colocar em nossa mente também que essas acusações, as pessoas que estavam acusando Paulo e Silas, elas eram de iniciativa privada, podemos colocar assim. E, de fato, existia essa lei que não se podia ter uma religião diferente da de Roma, mas isso não era uma coisa que realmente era praticado. Muitas religiões diferentes da de Roma era praticado ali em Filipe, como também o era em Roma, desde que elas não fossem subversivas, desde que elas não fossem imorais. Aquelas religiões elas eram praticadas sem problema nenhum, mas como Paulo,
ele expulsa o demônio daquela escrava, e aquela escrava, ela era uma fonte de renda para aqueles homens, então eles buscam essa lei, essa ordem, né, de que não podia haver uma religião diferente para acusar Paulo e Silas. E diante dessa injustiça, Paulo e Silas são levados diante da guarda romana, são açoitados, são levados para o cárcere, né, para o fundo do cárcere. E no outro dia, eles, vendo que aquilo ali não fazia sentido, entendeu? Manter Paulo seria uma coisa que não iria adiante, aquele tipo de acusação. Então, eles resolvem, não, vamos liberar esses homens, vamos dispensá-los, né? Deixa para lá, já demos o susto, agora a gente manda ele embora. Só que aí, quando eles vão até Paulo para dizer, falam para o carcereiro, olha, pode liberar esses homens, Paulo e Silas vão falar para aquele carcereiro, não. Nós fomos açoitados, nós fomos presos, fizeram todo um alvoroço em torno da nossa prisão e agora vocês querem nos despedir assim? Não, nós exigimos que vocês nos peçam desculpas, porque nós somos cidadãos romanos e não podíamos ter passado por nada disso que passamos aqui. Então, é muito importante a gente ter em mente a necessidade que Paulo teve de sair dali daquela cidade. Hoje a gente poderia usar a expressão dizendo que Paulo, ele fez questão de sair com a ficha limpa. Paulo não quis sair daquela cidade deixando para trás algumas questões por serem tratadas. E é importante a gente ressaltar também que essa foi o primeiro choque que Paulo teve contra as autoridades não judaicas. Até então, todos os conflitos que Paulo tinha tido ali em Pisídia, em Antioquia de Pisídia e em Icônio, haviam sido com relação aos judeus. A religião judaica é que estava sempre entrando em conflito com o cristianismo, com aquilo que estava sendo pregado por Paulo. E agora, ali na cidade de Filipos, foi o primeiro choque entre os cristãos e as autoridades não judaicas. Então, né, gravem aí essas informações adicionais à nossa aula passada. Outra coisa que a gente precisa ter em mente é o patriotismo romano forte e influente em Filipe. Ou seja, todos queriam realmente fazer parte daquela colônia e não queriam perder o status. Os donos da jovem escrava tinham interesses econômicos, mas invocavam o velho princípio da incompatibilidade. De acordo com este princípio, um cidadão romano não poderia praticar um culto que não houvesse recebido sanção pública do Estado. Contudo, essa incompatibilidade ela era ignorada se a prática não fosse totalmente inaceitável, isto é, se ela não fosse imoral, se ela não fosse subversiva, ela era simplesmente praticada. E, no caso, Paulo não estava praticando nada de subversivo ou de imoral, mas, no entanto, eles levantam essa questão. Mas esse antissemitismo que Paulo e Silas enfrentam ali, na verdade, se a gente for observar, já era algo que pairava ali na cidade de Filipe, porque no ano 49 depois de Cristo, Cláudio, o imperador, ele expulsa todos os judeus da cidade de Roma. Até o livro de Atos vai registrar, se não me engano, é Atos 18, versículo 2, vai registrar ali Áquila e Priscila tendo saído da cidade de Roma. É Atos 18, versículo 2. Ele vai dizer: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Então, a gente vê ali que no ano 49, Cláudio lança esse decreto de que os judeus não poderiam viver ali na cidade de Roma, e como
Filipe era uma colônia romana, eles tinham ali aquele patriotismo romano muito forte e eles acabam criando esse antissemitismo. A gente pode observar que isso é real quando a gente vê ali que quando Paulo chega na cidade, ele vai encontrar algumas mulheres que estão no rio orando, não é? Porque elas adoravam a Deus. Então, a gente até na aula passada colocou, não é, que Lídia ela era convertida ao judaísmo. E por que a gente está lembrando isso? Porque quando diz ali que eles estavam no rio, significa dizer que elas faziam a prática de oração delas fora da cidade, para não ter problema ali com os cidadãos daquela cidade. Então, elas, mesmo sendo moradoras da cidade, elas faziam as suas orações fora da cidade. A gente pode perceber isso também por Lídia receber Paulo e Silas. Né? Ela acolhe aqueles homens ali que eram judeus. Isso de Lídia, ela receber Paulo e Silas, né, que dá refúgio aos cristãos, está ali em Atos 16, versículo 40, que tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, vendo os irmãos, os confortaram e então eles partiram. Agora nós vamos, então, irmãos, entrar definitivamente na carta, não é? Quando Paulo faz ali a sua saudação. Em primeiro lugar, gostaria de mais uma vez, falar para os irmãos que a carta de Filipenses é a carta da alegria. Ela é uma carta em que 17 vezes Paulo vai falar do seu regozijo, ele vai falar da sua alegria, ele vai falar do seu prazer em estar escrevendo, em estar lembrando, em estar orando por aqueles irmãos. Uma outra coisa que é muito forte aqui na carta aos Filipenses é a cristologia. Vamos ler novamente aqui o versículo 1 e 2 e observem quantas vezes Paulo vai citar Cristo. E em plena saudação, ele vai dizer, olha, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em 2 versículos de cara, Paulo já cita 3 vezes Cristo. E se vocês forem aqui seguindo, vocês vão ver logo no versículo 5, novamente ele vai falar, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Versículo 8, ele vai dizer, por minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Então, o tempo todo, versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, a todo tempo, Paulo está ali sempre falando a respeito de Cristo. Ele cita Cristo, né? Então, vocês são os santos em Cristo, nós somos servos de Cristo, a paz de Cristo. O tempo inteiro, Paulo vai estar ali puxando e falando de Cristo. Em nada, Filipenses 1, versículos 28 e 30, Paulo vai falar assim, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. O capítulo 2, versículo 15, Paulo novamente vai falar. Esses versículos mostram que a perseguição que alcançou Paulo quando ele esteve naquela cidade, há 10 anos antes, quando ele chegou ali pela primeira vez e pregou a palavra de Deus, né, de Cristo, falou ali, trouxe o cristianismo para aquelas pessoas naquela cidade, Lídia, o carcereiro, a menina que teve os demônios expulsos. Então, a gente vê que aquela perseguição que acontecia naquela época, agora, durante o período em que Paulo, 10 anos depois, está ali escrevendo a carta, ainda existe. É isso que esses versículos estão nos trazendo a evidência, né? Que nada
e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. E também Filipenses 2, versículo 15, também é uma amostra disso, porque Paulo vai dizer: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então a gente vê que Paulo continua ali ajudando aqueles irmãos, orientando-os, porque a perseguição ela ainda continuava impregnada naquela cidade. Então, eu escrevi aqui que podemos entender que a perseguição e a hostilidade que a igreja sofria continuou a sofrer nos anos seguintes ao seu surgimento. Filipenses era, segundo podemos entender pela carta e à luz de pesquisas arqueológicas e históricas, formada por um grande sincretismo religioso. Eu até trouxe para mostrar para os irmãos alguns slides, onde nós podemos observar alguns deuses. Irmãos, eu realmente não me detive em colocar todos, porque eram muitos ali que realmente eram adorados por aquelas pessoas, e eu apenas expus alguns. Deixa eu abrir aqui para poder passar para vocês. Eu coloquei uma imagem aí das ruínas da cidade de Filipos. Esse aqui é Ártemis, que é uma deusa adorada em ritos de fertilidade e também nas comunidades agrícolas. Esse é, se não me engano, Vênus, é Marte. Marte era venerado também como deus, tanto da agricultura como da guerra, sob o nome trácio de Mindrito. O próximo é Silvano, um deus italiano dos campos e florestas adorado na Macedônia. Esses são apenas alguns que eu realmente trouxe para estar falando com os irmãos, mostrando o grande sincretismo religioso que imperava ali naquela cidade. A relação de Paulo com a igreja de Filipenses sempre foi íntima e cordial. Depois de tê-lo ajudado financeiramente por 2 vezes, antes de Paulo escrever essa epístola aos Filipenses, a gente vê que a igreja, por 2 vezes, ela manda ofertas para Paulo. E agora, quando a igreja, 10 anos depois, quando a igreja ouve dizer que Paulo está preso em Roma, ela manda Epafrodito levar uma oferta para Paulo, porque, como nós já falamos, frisamos nas outras aulas, a prisão, o custeio do prisioneiro era do próprio prisioneiro. Então, Paulo, ele tinha que pagar por suas despesas. Ele até podia ficar preso em domicílio, mas ele era responsável por pagar o aluguel, ele era responsável pela alimentação, ele tinha que arcar com as suas despesas. E a igreja, então, envia por meio de Epafrodito uma oferta para Paulo. Filipenses vai ser justo a carta onde o apóstolo vai estar agradecendo à igreja de Filipos a oferta que havia recebido. Quando estava em Roma com Paulo, Epafrodito adoece gravemente. A gente vai estudar isso quando estivermos estudando ali no capítulo 2, no versículo 27, Paulo vai dizer: com efeito, adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Afinal, Paulo estava ali, estava preso, aí chega Epafrodito para levar a oferta, adoece. Paulo diz aqui que adoeceu, com uma doença de morte. O coração de Paulo fica apertado, mas ele louva a Deus porque Deus ouviu as suas orações, restaurou a saúde de Epafrodito, e agora, muito provavelmente, Epafrodito é o portador desta carta para a igreja de Filipos. É muito velado, quando estudamos a carta aos Filipenses,
A questão de problemática, ela é bem velada na carta. É bem diferente de quando a gente veio agora da carta aos Colossenses, Paulo tratando ali aquela questão do gnosticismo, a questão dos judaizantes, Paulo entra ali em confronto direto com aquelas heresias que estavam sendo perpetradas por dentro das igrejas. Quando a gente lê a carta de Paulo à igreja de Coríntios, por exemplo, é uma carta bem difícil. A carta aos Efésios também, Paulo tratando ali de questões doutrinárias. A carta aos Filipenses, a gente vai ver que Paulo vai tratar alguns assuntos complicados, mas ela é bem velada. Ela é uma carta realmente bem diferente. Começa aqui, sempre que as cartas anteriores, quando estudamos Efésios e quando estudamos a carta aos Colossenses, né, vamos rever aqui Colossenses, que está bem, né, logo aqui na nossa Bíblia, a gente vê que no capítulo 1 e 2, Paulo vai falar sobre a doutrina. Ele vai estar aplicando ali, no caso de Colossenses, falando sobre a questão da cristologia. A carta aos Colossenses é uma carta cristocêntrica, fala sobre Cristo, sobre a suficiência de Cristo. E Paulo, ele entra ali, ele refuta as heresias e ele coloca ali toda a doutrina cristocêntrica. Quando a gente chega a partir do capítulo 3 e 4, o que a gente vai ver? Paulo vai começar a falar da prática. Agora vocês aprenderam a respeito de Cristo. E como é que vocês colocam isso em prática? E quando a gente vê as cartas Romanos, Efésios, Gálatas, a gente vai ver que Paulo sempre trabalha dessa forma. Primeiro doutrina, depois a prática. Falando dessa forma. A carta aos Filipenses é uma carta diferente, porque a doutrina e a prática, elas vão estar ali, né, de forma intrínseca, de forma velada, principalmente a questão das doutrinas. Mas quais foram os problemas que essa igreja tinha e que são tratados pelo apóstolo Paulo? Eu coloquei aqui rivalidades e ambições pessoais. A gente vai ver aqui uma problemática entre duas irmãs, né? Duas irmãs da igreja, e não irmãs, né, de sangue, mas duas irmãs que disputam posição na igreja. Não é novo, né, irmãos? Não tem nada de novo, né, no mundo. Então, ele vai falar sobre rivalidades e ambições pessoais, ensino judaizante, daí os judaizantes aí firme e forte para perturbar a igreja primitiva. Perfeccionismo e a influência de libertinos antinomianos. Antinomianos. Esses são os problemas que Paulo trata aqui nessa carta aos Filipenses, de forma velada, sempre falando da alegria, da abundância de Cristo, mas ele não deixa de trazer a sua mensagem, de falar aquilo que ele realmente tem que falar. Embora tenha sido escrita 2000 anos atrás, essa carta, assim como toda a Bíblia, ela nos traz mensagens completamente atualizadas. Aquilo que está sendo tratado aqui nessa carta, ela é de importância atual, totalmente relevante para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Os 2 primeiros versículos da carta, a gente vai ver também que eles são diferentes das outras cartas. Vamos fazer mexer um pouquinho aí na nossa Bíblia e vamos ver lá, a partir de Romanos, vamos ler os versículos introdutórios das cartas. E aí os irmãos vão ver como que a introdução da carta de Paulo a essa igreja de Filipe, ela é diferente. Olha, Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E aqui ele vem falando, não é, várias coisas. Ele nem entra logo aqui citando a igreja, mas a gente vê que Paulo ele está se identificando como apóstolo. Ele é um servo de Jesus Cristo, mas ele é um apóstolo. Então, Paulo ali, ele refuta, né, ele coloca ali a sua autoridade apostólica.
Primeira epístola aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo vai dizer: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, aqui Paulo já está indicando, inclusive, a igreja, porque essa é a forma grega utilizada no primeiro século para escrever cartas. Naquela época, era a melhor, né, praticamente única forma de comunicação, era a escrita de cartas. Então, ela era muito trabalhada. E como que os gregos, eles tinham por praxe escrever as suas cartas? A primeira coisa era a identificação de quem estava escrevendo. Então, eu escreveria Ana Cláudia, não é? Colocaria algum adjetivo, alguma coisa, e diria para quem eu estou escrevendo a carta. Então, Ana Cláudia, a igreja da freguesia. É assim que Paulo vai estar sempre se identificando. Mas Paulo, ele coloca sempre que ele é Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, e a igreja para a qual ele está escrevendo. Quando estudamos ali a carta de Paulo aos Efésios, podemos ver Paulo se identificando da mesma forma. Capítulo 1 de Efésios, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quando estudamos a carta aos Colossenses, podemos ver Paulo também falando da mesma forma ali. Colossenses 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus e do nosso Pai. Agora, quando a gente chega aqui na carta aos Filipenses, como é que Paulo está se identificando? Como é que Paulo está saudando aquela igreja? Vejam que é, né, diferente das outras cartas. E se os irmãos forem lá em Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo, os irmãos vão ver que as cartas são sempre dentro desse mesmo padrão ali introdutório. Mas a carta aos Filipenses é diferente, porque apesar de ser uma carta para toda a igreja de Filipos, ela não é uma carta pessoal, como é a carta de Tito, a carta de Filemão. Mesmo não sendo uma carta pessoal para uma pessoa, apenas Paulo, ele vai tratar todos aqueles irmãos ali de forma bem pessoal. E aí Paulo, ele começa a carta de forma diferente, porque ele vai dizer: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, perceberam a diferença? Aqui, Paulo, ele não vai se identificar como apóstolo do Senhor. Não que ele não fosse. A questão é que aqueles irmãos, eles não precisavam dessa referência paulina, porque eles sabiam quem Paulo era, a importância que Paulo tinha, porque eles foram a única igreja. Na carta aos Coríntios, Paulo vai falar isso ali, que quando ele esteve em Coríntios, ele passou por dificuldades, se não me engano é a segunda carta, e ele não ficou numa situação pior, porque os fiéis de Filipos sustentaram ele. Mandaram ali ajuda para Paulo. Então, aqueles irmãos, eles não precisam ouvir da parte de Paulo que ele é apóstolo de Cristo, porque eles reconhecem a autoridade paulina. Mas ele vai dizer que Paulo e Timóteo, e é importante aqui quando Paulo cita Timóteo, a gente vai ver que lá no capítulo 2 a gente vai entender por que Paulo cita Timóteo. Aqui, Timóteo, ele não está sendo citado como coautor da carta. Paulo está fazendo a referência a Timóteo, depois ele vai falar sobre Timóteo, mas é importante a gente entender a figura de Timóteo na vida de Paulo, né? Timóteo serviu a Paulo em muitos níveis, como seu assistente durante viagem, como companheiro fiel e como auxiliar constante. Prova maior que podemos ter do relacionamento de
de Timóteo com Paulo é a segunda carta a Timóteo, quando Paulo pede, né? Eu acho assim, é de uma profundidade muito grande, porque é um amigo pedindo ao outro: olha, venha rápido me ver, porque eu percebo que o meu tempo está se acabando. Traz a minha capa. Olha quanta pessoalidade, né? Paulo está falando: eu estou com frio. Traz a minha capa, Timóteo. Traz os meus pergaminhos. Né? Não esquece de nada. Quer dizer, demonstra a intimidade. Com quem é que nós falamos assim? Traz meu casaco, traz meus livros, traz meu celular. São com os nossos entes mais chegados, com as pessoas com as quais nós temos mais intimidade. E Timóteo, ele era essa pessoa. Mas Timóteo, ele era mais do que isso, porque Timóteo, ele foi discipulado por Paulo. A relação de Paulo com Timóteo é uma relação de discípulo-discipulador. É vida na vida. Vida na vida. Né? Paulo vivia ali. E agora Paulo está preso, está ali na prisão, mas Timóteo está do lado dele, servindo, aprendendo, não é? Estando ali com ele, tanto nas coisas boas, não é? No evangelismo, no batismo de novos crentes, não é? Em momentos alegres e felizes, mas também nos momentos difíceis, como esse aqui, que é o período da carta. E Timóteo e Paulo, eles são identificados como servos de Cristo Jesus. Paulo, ele tinha uma posição de autoridade espiritual sobre a igreja primitiva, ele sabia, mas ele, como falei, ele não via necessidade de dar essa ênfase aqui. Pelo contrário, Paulo está falando que ele é servo. E esse servo aqui, ele tem na verdade, é doulos, não é? E doulos significa escravo. Eu coloquei também um slide dando essa informação, né, que no original grego a palavra é doulos, e que doulos significa escravo, e que escravo tem posição inferior à de um servo, porque o servo, ele era contratado. O servo, ao final do dia, ele podia voltar para casa. O servo, ele tinha poucos, mas ele tinha direitos. Agora, o escravo não. O escravo, ele era propriedade. Ele não tinha nada. Ele não tinha nenhum meio de autossubsistência. Ele dependia do seu senhor. E o seu senhor podia dispor da sua vida como ele bem entendesse. E Paulo aqui, ele está dizendo que ele e Timóteo são servos. Agora, servos de quem que Paulo está dizendo aqui? Né? Servos de Cristo Jesus. E Paulo, ele reconhece que a vida dele é de inteira devoção a Deus, que Deus, não é, que Cristo morreu por ele, e que porque Cristo morreu por ele, dando vida a ele, porque a morte de Cristo é aquilo que nos dá a vida, é que nos traz a vida, porque todos nós pecamos e por isso fomos destituídos da glória de Deus. Agora, com a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, todos nós podemos ressuscitar. E é isso que Paulo está dizendo: eu devo a minha vida a ele, então eu sou escravo dele. Agora, que mistério é esse, irmãos, de nós sermos escravos de um Deus que dá a sua própria vida por amor de cada um de nós? Isso é muito lindo e é muito profundo. E é muito interessante porque, olha a sabedoria de Paulo, né? Eu tive que estudar aqui, eu estou com mais de 4 livros só de Filipenses para poder estudar e dar aula. E Paulo aqui, olha, em 5 palavrinhas, Paulo vai colocar, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Numa simples frase, olha toda a profundidade daquilo que Paulo está falando. E é muito interessante, irmãos, porque eu vou até abrir aqui um parênteses, né? Os irmãos me dão licença, porque hoje em dia muitas pessoas vêm com essa humildade santa,
né, de se dizer eu sou um servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas na verdade ele está se sentindo o próprio Senhor da cocada preta, né? Ele quer dar ordem, quer fazer não a vontade de Deus. Paulo, ele se submetia à vontade de Deus, a gente pôde ver isso na aula passada, quando Paulo, ele tinha a intenção de ir para a Ásia, mas Deus impede que ele vá para a Ásia, e ali Paulo tem a visão do homem macedônio, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, e a Bíblia diz que imediatamente Paulo vai. Então a gente vê aqui a disposição de Paulo em servir a Cristo, em ser um servo de Cristo Jesus. Ele reconhecia o sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário em favor da sua vida, e ele retribuía realizando a vontade de Cristo. Isso é muito lindo. Eu até escrevi aqui, né, que é o grande paradoxo, que a escravidão é que traz a verdadeira liberdade para o cristão. Agora Paulo vai dizer que quem, ao invés de dizer aos membros, à igreja de Filipos, Paulo vai dizer aos santos, né? Aos santos em Cristo Jesus. São santos em Cristo Jesus. E isso aqui, né, também é muito interessante, porque Paulo vai dizer aos santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. E eu botei aqui que todo crente, todo cristão genuíno é um santo, que significa ser uma pessoa piedosa. Eu até fiz um slide também a respeito disso, né? Eu coloquei aqui, que santo em Cristo Jesus. As palavras piedoso, consagrado, santo e santificação são diferentes no nosso idioma, mas elas vêm todas da mesma raiz grega. Isso é importante a gente ter em nossa mente. E eu vou ler um texto que eu sublinhei aqui desse livro, Filipenses para Você, do Steven Lawson. Eu estou gostando muito da leitura, né? E se os irmãos puderem e quiserem, fazer a aquisição para o crescimento pessoal, eu comprei lá no Mercado Livre, né? Entrei lá, pesquisei o melhor preço, fiz a compra, né? E em 2 dias o livrinho chegou. E eu separei aqui uma leitura para estar fazendo para os irmãos. O que ele fala a respeito da questão de ser servo. A palavra traduzida por santo vem do grego, que se refere a alguém separado da poluição moral deste mundo e posto à parte para Deus. Ser santo significa que, pela operação da graça, um cristão não vive mais em busca do pecado num sistema mundial maligno, mas, em vez disso, busca pureza moral. Isso envolve uma separação negativa e uma positiva. Essa é a transformação dramática que tem lugar na vida de todo crente quando se converte a Cristo. O cristão é imediatamente separado por Deus de sua antiga vida de pecado, negativamente, e reengajado em uma nova vida de pureza, positivamente. Como santos, em seu próprio tempo histórico e lugar geográfico, esses cristãos se sobressaíam no mundo corrupto do Império Romano, como estrelas brilhantes numa noite escura. Eram facilmente identificáveis, pois viviam em meio a uma cultura ímpia. Esses crentes estavam andando por um caminho diferente e iam numa direção diferente da sociedade imoral que os rodeava. Tinham um padrão de moralidade radicalmente diferente, que, por sua vez, produzia um estilo de vida inteiramente diferente. Tudo o que dizia respeito a eles era diferente do mundo poluído em que viviam. Suas famílias eram diferentes, seus negócios eram diferentes e suas conversas eram diferentes. E aí? Contextualizando, somos diferentes? Fica a perguntinha aí para você. Mas Paulo continua dizendo,
que a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E eu trouxe aqui também a palavra bispo. Paulo reconhece a liderança da igreja, ele destaca 2 grupos que ministram as necessidades da igreja, os bispos e os diáconos. Bispos são identificados em outros trechos das Escrituras como sendo presbíteros, que pastoreiam o rebanho de Deus. Agora, qual é a diferença de bispo e de presbítero? Vamos lá, a palavra bispo indica supervisão e administração de caráter espiritual que eles devem prover à igreja. Já a palavra presbítero indica a maturidade espiritual para ser um líder espiritual da igreja. Então, bispo e presbítero, é praticamente a mesma coisa. Agora, o bispo vai falar sobre a função da pessoa. Qual é a função, né, daquela pessoa ali? Supervisionar a administração de caráter espiritual que deve ter e prover a igreja. Agora, o presbítero são as características, indica a maturidade espiritual para se ser um líder espiritual. A palavra diácono significa servo. No primeiro século, designava alguém que servia à mesa. Agora, especula-se, eu vi em alguns outros livros que tenho estudado, que Paulo faz essa referência a esses irmãos, a esses bispos e diáconos que vivem em Filipos, porque esses irmãos teriam sido responsáveis pela coleta. Então, Paulo faz uma saudação especial. Como nós falamos, a carta é uma forma de agradecimento pelas ofertas recolhidas e enviadas. Agora, Paulo vai falar: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessante, irmãos, a gente ter em mente que Paulo, ele foi usado, não é, divinamente, né, usado por Deus. E Paulo, ele foi um grande gênio, não é? Paulo era, por certo, um homem muito inteligente. Paulo, ele falava o hebraico, ele falava o latim, ele falava o grego, ele falava o aramaico. Paulo nasceu na cidade de Tarso, né, cultura grega, e ele era formado ali na filosofia grega. Paulo também era conhecedor do direito romano. Paulo era um cidadão romano e Paulo era também um judeu ali. E Paulo era fariseu. A linha, não é, farisaica que Paulo seguia era a linha da tradição de Elias. Quando a gente estuda a respeito de Elias ali no Velho Testamento, Elias bem radical, é a tradição de Paulo. Tanto é que a Bíblia vai dizer ali no livro de Atos que Paulo respirava morte, não é, por aqueles do caminho. Paulo pede autorização para poder matar aqueles que confessassem Cristo como Senhor. Durante o apedrejamento de Estevão, Paulo estava lá como responsável por guardar os objetos pessoais daqueles que estavam apedrejando Estevão. Então, a gente vê ali a radicalidade de Paulo. Ele era da tribo de Benjamim, ele era fariseu, ele era versado na filosofia helênica, era nascido na cidade de Tarso e ele era um cidadão romano. E Paulo, ele foi usado por Deus para ser o responsável por fazer a síntese entre a religião de Israel, a filosofia grega e o direito romano. Paulo, ele é o grande responsável por juntar essas três coisas. Então, gravem, a religião de Israel, ele faz a síntese entre a religião de Israel, a filosofia grega e o direito romano. Quando Paulo faz essa síntese, ele estabelece a base da civilização ocidental, que é chamada judaico-cristã. A civilização, né, o mundo ocidental, ele é o quê? Judaico-cristão, porque ele está aqui dentro dessa síntese. Quem é que foi o responsável por realizar essa síntese, por agregar esses três elementos, que é a religião de Israel, a filosofia grega e o direito romano? Paulo.
E por que eu estou falando isso? Porque eu, por exemplo, eu sou assim uma grande... Eu gosto, acho linda essa saudação, não é? Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E quando eu estava estudando ali para dar a aula aos Colossenses, eu peguei em algumas aulas eu até falava, não é? Graça, que é o perdão imerecido, paz, né, que nós recebemos devido à reconciliação com Deus, então graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas estudando agora aos Filipenses, eu vi que a graça, ela era uma saudação grega. Quando o grego ele escrevia uma carta para outra pessoa, então ele tinha aquela forma de introduzir a carta, de se identificar, dar um adjetivo, né, colocar ali alguma palavra que acrescentasse algo ao seu nome, depois identificava quem era o receptor da carta, quem estaria recebendo a carta. E logo após era dada uma saudação. E uma forma de saudar assim normal entre os gregos era essa aqui, a palavrinha graça. Então, olha só, a mente de Paulo, a inteligência, eu achei isso aqui demais. Eu não sei, os irmãos devem me achar boba, né? Porque eu vejo as curiosidades assim e eu vibro com isso. Mas, então, ele fala aqui, a graça, saudação grega. E paz. A paz é o shalom, né? O Deus da paz, que a gente aprende lá desde o Velho Testamento e era conhecido por quem? Pelos judeus, né? Pelos judaizantes, pela linha judaica ali. Então, graça atendia ali os gregos, paz atendendo ali os judeus. E aí, Paulo vai pegar e vai trazer o cristianismo, porque ele vai dizer da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa graça que vocês tanto procuram, essa paz que vocês tanto necessitam, vocês só podem alcançar em Cristo Jesus. Eu achei lindo e agora essa saudação ela fala ainda mais ao meu coração. Espero que os irmãos também tenham gostado e que os irmãos estejam aprendendo bastante, leiam a carta, estudem, não é? Ela tem muita coisa para nos acrescentar e que o Senhor possa estar nos abençoando e ampliando cada dia mais o nosso entendimento da palavra dele. Amém.